retornamos ao principal bloco do programa. Nós vamos contar a história de Pinga, desde o início até o final da sua carreira. Nós sempre fizemos aquela pergunta normal a todos aqui que vêm participar. Como começou a tua carreira no futebol, Pinga? Eu comecei com 7 anos de idade nas escolinhas do Internacional. Meu pai jogou futebol também, jogou no Inter, na época de rolo compressor, jogou no Nacional, jogou no Renner, jogou no Guarani de Bagé. E eles tinham um grupo de veteranos que jogavam bola e, em determinado período, eles foram jogar no antigo Eucaliptus, que hoje, infelizmente, não tem mais. E eu, meus irmãos e amigos, a gente acompanhava. E começamos a brincar com a bola antes desses veteranos jogarem. E aí, um determinado período, o senhor perguntou se eu gostaria de jogar bola, se eu gostaria de fazer um teste no Inter, isso com apenas 7 anos. Não entendia muita coisa do que estava acontecendo, todos nós aceitamos fazer esse teste. Fomos até o Eucaliptus, fizemos esse teste, fomos selecionados e dos 7 anos até os 18, quando eu subi para profissional internacional, a minha formação como jogador foi feita toda no Internacional. Eu não tive a condição de jogar em lugar nenhum. Foi o início até os 18 anos e dos 18 anos até os 29 anos eu joguei no profissional internacional. E o primeiro título assim que foi conquistado pelo Nacional participando do grupo, que ano foi 1983? Foi... teve campeão gaúcho sub-20 em 1982. Nessa trajetória aí a gente foi campeão juvenil, a gente foi campeão infantil, infanto-juvenil, que hoje não tem mais, júnior. Eu tive 3 participações na Taça São Paulo, mas infelizmente não cheguei à final. Existiu interesse de outros clubes do centro do país e eu não tenho interesse nenhum em sair do Internacional. A minha formação é aqui. O meu objetivo é jogar no profissional do Internacional e eu vou jogar no profissional do Inter. E foi o que aconteceu. Sim. E aí participou do grupo ali, né? Isso. Esse grupo aí eu só treinava. Eu fui promovido junto com esse grupo aí. Só treinava, só tinha condições de treinar porque era Mauro Pastor, era Mauro Galvão, era um cara de respeito. E a Luísio subiu antes de mim também, ele tinha essa condição de ter uma experiência maior do que a minha. Então a disputa era muito acirrada para o cara jogar nesse grupo aí. E aí em 84 eu estreiei em Goiânia, Inter e Goiás. O Tacílio Gonçalves da Silva me chamou e perguntou, eu com 18 anos, por que eu não estreava um time internacional? E eu respondi para ele, todos os treinadores que passaram aqui antes de ti falaram que eu era muito novo, que eu era inexperiente, que eu não tinha essa condição de estrear. E ele respondeu, tu vai estrear aqui no Inter quando tu completar 30 anos, eles vão esperar. E ele teve essa coragem de me lançar com 18 anos. Em 1984. 1984, foi meu Tu primeiro foi campeão gaúcho também em 84. Isso. E nós temos, acho que, um jogo aí para mostrar aí de 1984. Campeonato Gaúcho, Inter da capital contra o Inter do interior. Mauro Galvão levanta na área. Luiz Carlos toca de cabeça para Rubem Pasta. Bem de cabeça a fazer 1-0 para o Inter de Porto Alegre. Silvinho partiu como quem não queria nada pela esquerda. Acabou rolando para a entrada fácil de Luiz Fernando, 2-0. Tabela bonita entre Mauro Galvão e Kita. Bem que o zagueiro Roberto do Inter de Santa Maria tenta cortar, mas ele se atrapalha todo e Kita aumenta. Internacional 3-0. Agora a vez do Inter de Santa Maria, jogada de Éder pela esquerda que acaba conseguindo o cruzamento. Coringa recebe, dribla o zagueiro Pinga e marca um bonito gol que vale até repetir. O jogo acabou aí, Inter de Porto Alegre 3, Inter de Santa Maria 1. Esse aí foi o primeiro título, né? Campeão gaúcho. Como profissional e atuando foi o primeiro, né? Os outros eu só treinava, não tinha essa condição de estar nesse grupo aí.
mas jogando, participando de partidas, esse foi o meu primeiro título no Internacional. Depois teve a que nós já mostramos ali, né? Foi a medalha de prata lá na seleção olímpica, nós mostramos anteriormente, né? E depois teve mais um jogo interessante aí, né? Foi campeão, acho que jogou pelo Internacional em 85, né? Em 86. 8-5, 8-6 e 8-7. Alves levantou na área, Tita de cabeça fez Internacional 1, São Paulo 0. Rubem Paz bate forte, a bola resvala em Gualberto e Valdir Pérez. Nada pode fazer. Final, Internacional 2, São Paulo 0 em Porto Alegre. Esse aqui seria o torneio Heleno Nunes, né? Que vocês foram campeão e fizeram 13 pontos, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano foi 8-5. Foi 84. 84. Torneio Heleno Nunes, 84. E esse é um jogo que foi vencido contra o São Paulo. Não tinha grandes clubes que vocês venceram. Esses eram os teus colegas da época, né? Beto, Alves, Jair, Príncipe Mano. O Mano veio de São Borja, né? São Borja, o Mano jogava no São Borja. Mano. Jair. São vários jogadores aí que participaram desse torneio, onde o Internacional foi o campeão, né? Com 13 pontos, né? Jogando contra grandes clubes, São Paulo, Palmeiras e outros mais aí. E depois teve aí em 85, né? Que participou lá do grupo do Internacional, né? Depois teve mais aí a participação em 86. Marcelo, um atacante, habilidade. Eu olhei ali essa foto e lembrei de um Grenal que nós participamos no Olímpico. A gente saiu perdendo de 1-0 e viramos jogos para 3-1. Marcelo fez o gol. E é um jogo que me marcou muito, porque infelizmente o Marcelo teve que fazer uma cirurgia e a gente sabia da condição técnica dele. Ele veio do Vasco na época. A gente sabia da condição técnica dele e um jogo que a gente teve a condição de virar e ele fez um gol, e esse jogo me marcou muito por ser o terceiro gol do Internacional foi feito pelo Marcelo. E tem 87 ali, né? 86 ali, outros colegas ali também, tem até o nome assim. Aí já tem o Norberto, volante. O Norberto já estava aí. Carlos Alberto, goleiro. São os colegas da época, né? O Paulo César foi campeão lá pelo nosso adversário, ele estava naquele grupo lá. Em 1987, né? Esse aí foi um ano que, infelizmente, Nós vamos mostrar agora, então. Vamos mostrar aí, Lucas. Um acidente. Pode falar. Foi o acidente ali que aconteceu, né? E eu não esperava que ia acontecer esse choque aí, tanto é que eu fui normal na jogada e o atacante do Grêmio, ele veio por cima da bola e depois ele disse que não iria disputar a jogada se não fosse um Grenal, mas como era um Grenal, ele disputou. E não tinha necessidade nenhuma porque tinha 30 segundos de jogo. Então não tinha necessidade de ter uma disputa tão violenta e eu sendo um jogador que nunca usei de violência. O Aloysio uma vez falou para mim que se essa disputa fosse com ele, o Aloysio iria machucar o adversário, porque o Aloysio sabia se defender muito mais do que eu, o Aloysio usava mais a força do que eu, então com ele não iria acontecer com certeza. Mas, como eu falei, eu nunca tive essa condição de ser um jogador violento. Nunca interessei em aprender a ser violento. Isso disputando o Campeonato Gaúcho aqui. E ficou afastado quantos anos? Foram 2 anos e 3 meses longe dos gramados. Duas viagens para os Estados Unidos. Sim. O Internacional me mandou 2 vezes para lá para que eu tentasse uma recuperação, porque essa lesão que eu tive aqui no Brasil foi inédito. Nenhum jogador teve uma lesão, um grau tão grave quanto esse aí. Mas tem uma notícia boa, né? O retorno ao futebol, jogando pelo Ituano. Foi ótimo porque eu comecei os treinamentos aqui e eu tinha que jogar. Sim. Eu tinha que jogar porque os jogadores aqui do Internacional, eles me protegiam muito.
treinamentos. Então eu tinha que sair para recuperar a confiança, para ter um recomeço. E o Inter, através do empresário Jorge Machado, me colocou... 1991, né? Me colocou no Ituano e eu perguntei, existe esse time em São Paulo? Ele falou, existe, ficou em 8º lugar no campeonato e tal. E eu respondi para o Jorge, vamos embora então. E aí eu tive o retorno profissional no Ituano lá em São Paulo. E depois... Tenho uma gratidão enorme por esse clube aí que me aceitou, da maneira como eles me aceitaram lá. Depois eu retornei para o Inter. Vamos ver aí já o retorno para o Internacional com título, né? Houve retorno... Título do Campeonato Gaúcho. Do Campeonato Gaúcho. 1992, primeiro foi campeão Inter, gaúcho. O Inter foi campeão em 91, né, Ademir? 91. E bicampeão. E bicampeão em 92. Teve um empate aí, né? Nesse jogo. Onde o Internacional, contra o Grêmio, né, conseguiu conquistar o título. Antes desse jogo, o que me marcou nesse campeonato aí que nós jogamos contra o Caxias, no Beira-Rio. Sim. Eu fiz um gol. Estava jogando eu e o Norton. Lembra, Ademir? Grande Norton. Grande Norton, zagueirão. E aí a semifinal foi Inter e Caxias. Eu fiz um gol e fomos para a final com o Grenal. E aí fomos campeão aí em cima do Grêmio. Este gol eu não consegui achar. 91. Eu não cheguei a conversar com a gente olhando assim, a gente lembra dos principais lances. Da história, né? Então, e aí o Inter se consagrou campeão. Depois viria, logo em seguida, né, o título principal, eu acho, na carreira. 1992, a Copa do Brasil. Eu tenho, assim, passagens na minha vida que marcaram muito, sabe? Uma lesão séria, convocações para a seleção brasileira, conhecer a minha família dentro do Internacional, hoje são 39 anos de casado, conheci a minha esposa dentro do Internacional, tive títulos importantíssimos dentro do Internacional, Campeonato Gaúcho, entre outros, mas para mim o principal foi a Copa do Brasil, que infelizmente a gente ainda não conseguiu conquistar um segundo título. Então eu tive essa condição, o Ademir Maria também teve essa condição de participar do grupo. Participava lá, Ademir? Sim. O Ademir estava no grupo também. E a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com um excelente grupo que a gente tinha. O Ademir Maria está aí para confirmar. Nesse grupo a nossa referência técnica já era o Marquinhos, um jogador baixo que hoje teria uma dificuldade, acredito, por ele ser baixo, mas quando começava o jogo, começava os treinamentos, a gente entendia por que ele era o camisa 10 do Inter e capitão do Inter. Pela técnica que ele tinha. Tremendo, né? Articulava de uma maneira que dava condições para a equipe. Mas nós vamos que ver ali por causa do tempo, né, Lucas? Fluminense e Inter entraram em campo não apenas para disputar o título da Copa do Brasil. O vencedor ganha também o direito de ser um dos representantes brasileiros na Taça Libertadores da América. O Fluminense, que jogava pelo empate, aguentou a pressão do Inter durante todo o primeiro tempo. O Flu não se arriscava, só na bola parada. E o Inter perdia uma chance atrás da outra. Aí Caico chutou certo, mas Vica salvou em cima da linha. No segundo tempo, o nervosismo do Inter aumentou. O cruzamento de Maurício, o goleiro Jefferson se atrapalha e Célio Lino perde este gol incrível. Mas aí a sorte do Inter começa a mudar. Zé Teodoro, que já tinha amarelo, depois do jogo parado, manda a bola longe e é expulso. O Inter é todo pressão. Daniel é derrubado na esquerda. Luciano cobra a falta. Pinga tenta dominar e cai na área. O juiz marca pênalti. Depois de muita reclamação, Célio Silva parte para a cobrança. O chute é forte e rasteiro no meio do gol. O Fluminense ainda tenta um empate, mas já não tinha tempo. Termina o jogo e a festa toma conta do Beira-Rio. Os jogadores do Fluminense, inconformados, partem para cima do árbitro José Aparecido de Oliveira. A polícia militar protege o juiz e um soldado acerta o lateral Lira.
Os jogadores do Inter fazem a volta olímpica com a taça da Copa do Brasil, comemorando com a torcida o 4º título nacional do time gaúcho. O vermelho tomou conta da madrugada de Porto Alegre. Então esse foi o título, Pinga. Esse jogo aí teve momentos assim durante a nossa concentração lá muito especiais. O Hércules Venzon, que era o nosso preparador físico, ele colocava vídeos de motivacional para a gente assistir. E a cada 10 minutos a gente era chamado e assistia um vídeo, assistia um outro, até chegar a hora do jogo, até a gente entrar. Tivemos uma condição de jogar o primeiro jogo no Rio de Janeiro lá horrível, tá? Uma hostilidade da torcida, o Antônio Lopes tentando levar esse jogo para o Maracanã, não conseguiu, levar para o campo do Vasco lá, não conseguiu, e nós acabamos jogando nas Laranjeiras, né? Onde a gente teve que passar, descemos do ônibus, até nós chegar ao vestiário, nós tivemos que passar no meio da torcida. 2-1. E saímos perdendo o jogo 2-0, mas o Caíco, com apenas 18 anos também naquela época, fez um gol driblando toda a defesa do Fluminense. O goleiro fez um belíssimo gol que deu essa condição da gente chegar no Beira-Rio, ganhar de 1-0 e ser campeão. Mas tu teve mais história a seguir, né? Sim. Em 1993 jogou pela Internacional. Logo em seguida foi jogar onde? Corinthians. Não, teve. Rio Branco. Rio Branco de Americana. E depois, vamos ver. No Pacaembu, clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. Cafu invade a área e chuta rasteiro. São Paulo 1-0. O misto do Corinthians corre atrás. Marcelinho bate ao escanteio. A zaga do São Paulo vacila e pinga, empata o jogo 1-1. 3 minutos depois, Juninho invade a área. O goleiro defende. E na sobra, Pavão cruza na medida para a cabeçada certeira do chileno Sierra. São Paulo 2, Corinthians 1, placar final. Foi campeão paulista lá, né? No Corinthians eu tive a condição de jogar 3 anos lá. Fui campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Não tive a condição de ser campeão brasileiro, fui vice-campeão brasileiro. Nós perdemos o clássico contra o Palmeiras. Ali tá ali, ó. Mas o Corinthians eu tive uma trajetória muito boa, minha família se adaptou em São Paulo, o que me ajudou muito também a me adaptar ao Corinthians, porque depois do Internacional foi o segundo clube grande que eu joguei no país, então uma responsabilidade muito grande que a gente tinha de atuar e representar o clube. A minha família me ajudou muito nessa transferência, nessa transição, na minha adaptação lá no Corinthians, porque eu digo, para tu jogar no Corinthians, tu tem que ter uma personalidade muito forte em função de cobranças, tá? A imprensa te cobra muito, a torcida te cobra muito, a torcida ela é muito participativa, a torcida vai a treinamentos, a torcida vai a jogos, a torcida... Eu tive uma experiência de estar perdendo o jogo de 1-0, o Pacaembu inteiro cantando, motivando, e o time reverter aquele resultado. Então, por isso que eu digo, para jogar no Corinthians não é qualquer jogador que chega lá, coloca a camisa do Corinthians e joga. E teve outras passagens, né? Logo a seguir. Vamos ver as demais. Jogou no... São José de Rio Preto. América e São José do Rio Preto. E vamos ver mais clubes aí. Londrina. Londrina, disputei a Série B no Londrina. Sim. Uma cidade onde existe muita faculdade, então... Nesse período aí eu comecei a viajar sozinho. É uma outra curiosidade, porque eu estava atrapalhando muito a formação dos meus filhos na escola. Sim. Então, teve anos aí que eu joguei em 2, 3 clubes e eu fazia questão da minha esposa estar junto e meus filhos estarem junto comigo, para dar tranquilidade para mim trabalhar. E eu comecei a viajar sozinho. Isso é o Brasil. Qual é a emoção de jogar no Brasil? Nós botamos até a camiseta está aqui, né? A emoção de jogar lá no Brasil. Uma torcida também muito quente, uma torcida que também te motiva, uma cidade onde eles vivem o futebol, existe uma rivalidade lá entre 2 clubes,
mas a torcida que participa mais, a torcida que motiva mais, que está sempre com o estádio cheio, era do Brasil. Então eu tive o prazer enorme de jogar no Brasil de Pelotas. Teve outra passagem a seguir, né? Paysandu. Paysandu também. Paysandu, disputei a Série B lá no Paysandu, viajando sozinho também, eu já não tive uma condição de adaptação, de foco. No Paysandu eu não tenho boas recordações do Paysandu. Mas teve outra passagem a seguir. Sapiranga foi o clube que eu decidia parar de jogar futebol. Eu não tenho mais essa condição, o meu condicionamento físico já não está me ajudando. Mas então, teve outra passagem. Teve. Outro clube ali, o Fortaleza. E também... Encerrou em qual? Eu parei de jogar no Serrano, Rio de Janeiro. Ali, ó, Serrano, onde tu encerrou a carreira. Né? Eu tive essas passagens aí, mas elas já estavam no final de carreira, no momento em que eu decidia parar de jogar futebol. Então eu só retornava porque estava no sangue. Eu não conseguia ficar muito tempo parado, tinha que estar jogando, uma condição mínima que eu apresentava, aí que eu fui a Fortaleza, eu fui a... Vamos ver algumas imagens por onde tu passou, lembranças, né? Essa é uma homenagem final para ti aí, Pinga. Vamos ver outras aí, pelo Brasil. Essa é a seleção olímpica. Vamos ver outras, ali ó. Esse é junto com meu pai, a gente foi campeão em 84, campeão gaúcho. Seu pai. Ali, ó, essa aí é Júnior, um Grenal Júnior, a gente fazia preliminar do jogo principal. Foi no Olímpico. Ali tá, ele é o Ademir Maria ali em cima? Ademir Maria. Tu ali, Fernandes e Ademir Maria. Campeão da Copa do Brasil. Eu tive o prazer de jogar com o Pinga. Jogamos juntos. Campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Fez parte da campanha da Ademir Maria. Temos mais aí o Pinga. São imagens da história do Pinga, né? Essa aí já é... A gente tem 3 estrelas ali no peito e a gente não tinha sido campeão da Copa do Brasil ainda. Então, eu acredito que essa aí é a campanha A camisa está aqui da Copa do Brasil. Aqui a camisa da Copa do Brasil. E teve outras vitórias. O sagrado está aí. E, ó, quem é aqueles ali? Laércio, Figueroa, Luiz e Pinga. Esse era nós 3 jogando, um profissional do Internacional, e eles trouxeram o Figueroa e resolveram fazer essa imagem aí. Temos mais imagens aí do grupo, né, do Internacional. Grande Carlos Alberto, Balalo. Temos outras aí. Essa aí foi a treinamento de seleção brasileira. Da seleção brasileira. Esse período aí foi desmontada a seleção, foi convocada, né, e convocaram todos os jogadores do Internacional. E a gente passou a treinar no Beira-Rio, concentrar e treinar no Beira-Rio. Temos mais imagens. E agora temos umas homenagens aí de alguém para ti. Quem será que vai ser que vai homenagear o Pinga aí? Fala, meu amigo Pinga, melhor zagueiro de todos. O que falar, né? Aquele símbolo que está ali em cima. Tu vestiu esse manto como poucos. Um cara que merece tudo do bom, do melhor. Uma amizade assim, mais que uma vida, né? Senão a gente se conhece de muitos e muitos anos, desde lá da base. Então não tem muito o que falar, só te agradecer e agradecer a Deus por ter essa amizade maravilhosa e ser esse cara que tu é. Merecedor de todas as homenagens. E se Deus quiser ainda a gente vai voltar a trabalhar juntos. Porque tu é merecedor de tudo isso e mais um pouco. Um forte abraço no teu coração, tudo de bom e continua sendo esse cara aí maravilhoso, tá? Saúde, um beijo no coração teu e da família, tem um cara fora de série. Forte abraço do amigão aqui, do Ayrton e da família, tudo de bom. Um beijo no teu coração. Boa noite, nesse dia tão especial aí. Falar aí do Pinga é bem simples, é bem fácil. Baita de um cara, coração gigante. Como atleta, dispensa, né, apresentações. Eu tive o prazer de
jogar com ele nos juniores do Inter, depois fazer dupla, né? Profissional do Internacional, jogamos alguns anos juntos, né? Até, infelizmente, ele ter aquela lesão no Grenal. E eu costumo dizer, né, ao longo da minha vida, né, nessas entrevistas e questionamentos e perguntas, né, quem foi o atacante mais difícil que eu marquei, essas perguntas, né. E também me perguntavam e perguntam quem, para mim, foi o melhor zagueiro. Eu tive a felicidade de jogar com muitos jogadores, né, de grande qualidade, e eu vou morrer dizendo. Para mim, foi o Pinga, porque é um jogador que tinha uma característica muito particular, ou características, né, de qualidade, porque é difícil tu encontrar um jogador, falando de um zagueiro, com tanta qualidade, que poderia jogar como lateral direito, como já jogou algumas vezes, mesmo na base. Já vi o Pinga jogar de volante também. Então ele fazia essas funções com uma facilidade muito, muito grande, de uma inteligência assim, fora do normal, sentido posicional espetacular e uma visão de jogo excelente. E é um jogador muito rápido, né? Um jogador que é alto, né? Um jogador muito rápido, e vi muitas vezes nos duelos, né? De 1 para 1, né? Que o atacante colocava aquela bola do lado, ele ia buscar. E uma particularidade, né? Que é muito raro, né? Acho que o Mauro Galvão, e também tive o prazer de jogar o Pinga também, que foi um dos grandes zagueiros aí do Brasil. O Luizinho, né? Que era a minha referência, né? Que jogava no Atlético Mineiro, seleção brasileira de 82, que raramente faziam uma falta, né? Não eram jogadores faltosos, né? E o Pinga era assim, o Pinga era dificilmente ele fazia uma falta, né? Ele tinha tinha um posicionamento, né? E com a sua velocidade, né? E com a sua leitura de jogo, ele conseguia tirar a bola do atacante sem fazer falta. É isso, né, Pinga? Gostou das homenagens? A gente fica emocionado porque foi uma vida, foi o início de uma carreira, onde eu falei aqui no início que colegas eu tive milhares e amigos são poucos. Então, a amizade que eu tenho com a Ayrton, a amizade que eu tenho com a Aloysio, a gente pode dizer que o futebol me deu um irmão, porque dentro do campo a gente tinha essa condição de entendimento, de entrosamento, e fora do campo a gente se dava muito bem, ao ponto de eu frequentar a família dele e ele frequentar a minha família. Então, por isso que refletia dentro do campo, porque existia uma proteção, existia uma combinação, um entrosamento, a gente tinha que completar um ao outro, a gente era obrigado a completar, porque a nossa missão era substituir simplesmente Mauro Galvão, Mauro Pastor. Era esse o caminho que a gente tinha que dar uma sequência dentro do Internacional. E Galvão tinha que substituir Figueroa. Então, as missões de zagueiros dentro do Internacional elas sempre foram difíceis e a gente tinha essa responsabilidade e também essa competência de que quem vestiu essa camisa aqui foi simplesmente Figueroa, Mauro Galvão, Mauro Pastor, e hoje somos nós dois. Então a gente tem essa obrigação de dar essa sequência. Nós queremos continuar te homenageando, né, Pinga? Vamos se levantar, homenagear o Pinga aqui? Cuidar só o fio ali. As homenagens continuam aqui. Vou aqui pro Pinga, aqui, ó. Essa aqui é a primeira homenagem, né? Que o programa Vem Amigos quer te fazer, né? Pela tua trajetória, teu crescimento aí, pelo tudo que tu fez pelo Estado aqui, né? E continua fazendo. Só tenho a agradecer. Cara, é muito importante para mim estar aqui contando um pouquinho da minha história, envolvendo a minha família, envolvendo amigos, sendo reconhecido por vocês e principalmente por torcedores. Então, meu muito obrigado pela essa oportunidade aí que vocês estão me dando. Mas as homenagens continuam, né? Com licença aqui. Ó, mostra, essa aqui, olha, essa aqui mostrar ali para as câmeras ali, ó. Essa camisa aqui, a parte de trás ali, ó. Esse é o manto sagrado. Ali atrás, botar para a câmera ali, ó.
Pinga, 4. Destaque Copa do Brasil. Vem, amigos. Mas tem outra aqui, ó. E o adversário, isso aqui ficou na tua história? Ah, esse ficou porque incomodou bastante. Ó. E o que marcou Olha foi... ali, ó, mostrando depois o Fluminense. Vou mostrar ali, ó. Mostrar para as câmeras, a parte de trás é bem interessante. O título principal Pinga, que eu ganhei Internacional. dentro do Internacional foi 1-0 Fluminense. Destaque, né? Foi contra esse clube aqui, Mas tem mais história Tem do mais Pinga, história né? essa aqui, né? Pelo Corinthians, né? né, de Corinthians. É, de Corinthians, ó. Essa aqui é. Ó. Pelo Corinthians, Pinga, né? Corinthians também me marcou muito. Eu tive uma passagem pelo Corinthians vencedora. Fui campeão no Corinthians e tive o prazer também de vestir essa camisa. E a amarelinha, né? É, Ademir? Essa aqui eu queria te dar aqui, eu vou te dar. Seleção brasileira, merecidamente, né? Convocado, merecidamente participar na seleção brasileira. O que a gente tem a dizer dessa camisa é que são os melhores que tem no seu país que tem essa condição de vestir essa camisa. E eu, dentro do Internacional, esse clube me deu essa condição de eu ser convocado 3 vezes, representar primeiro o Internacional, depois o jogador e depois o país. Então, aquele cara que é convocado, aquele cara que tem essa condição de vestir essa camisa aqui, ele tem que vestir com orgulho. E eu tive essa condição, e o Internacional me deu essa condição de vestir 3 vezes essa camisa. Tem alguma mensagem para mandar aí para a juventude de hoje, que nós estamos encerrando o programa? É que vocês tenham essa condição de escolher o que vocês querem ser hoje. Lutem, tenham objetivos. Eu sempre disse, traçar um objetivo, querer é poder. Tracem esse objetivo. Vocês têm condição de ser... Qualquer profissão no país vai te dar essa condição de ser um homem, de ser honrado, de ter uma família, representar essa família. Se tu tiver a condição de ter uma qualidade técnica, jogar futebol, faça com amor, faça com carinho, faça com prazer, porque o retorno vem. Não só na profissão de jogador de futebol, mas como em qualquer outra profissão. Faça com todo respeito, faça com todo carinho, com toda a dedicação, porque o retorno é certo. Nós queríamos agradecer aqui, Pinga. Está acabando o programa. Muito obrigado. Muito Foi obrigado. nosso, hein? E vamos se Vou contar despedindo a tua aí. história E Vamos se até a despedir. próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço.